Nesta sexta-feira, o elenco colorado se reapresentou depois da vitória por 2-0 sobre a equipe do Nacional do Uruguai. Novidades importantes aconteceram nessa, que é a primeira e penúltima atividade antes do compromisso contra o Mirassol no domingo no estádio Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. Ausências de jogadores que eram esperados. O retorno de um atleta que ainda não está pronto no que diz respeito ao departamento médico e o recado de Roger para um jovem garoto que foi estrela da partida no Uruguai. A gente fala também a respeito da convocação de 2 jovens jogadores para a Seleção Brasileira Sub-20 e os bastidores da vitória do Inter em Montevidéu foram publicados. O vestiário escuro no Gran Parque Central e o desabafo de Roger falando sobre a necessidade dos jogadores jogarem pelo trabalho. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 16 de maio de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo vamos falar sobre o dia do Inter, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. Treinamento com os portões abertos no CT Parque Gigante nesta tarde de sexta. O elenco do Internacional se reapresentou depois da vitória por 2-0 sobre o Nacional do Uruguai e este foi o penúltimo treino antes da partida contra o Mirassol. Na prática, o Inter só vai ter um treino mesmo para montar a equipe no sábado, porque nesta sexta a gente pôde acompanhar todos os titulares fora do gramado. Apenas os reservas estiveram no campo do CT Parque Gigante, dando andamento à preparação para esta partida contra a equipe do Mirassol. Algumas informações importantes. Borré e Carboneiro não apareceram no gramado, e não vai ser por agora que eles estarão à disposição. Até porque o próprio Roger falou sobre isso no pós-jogo contra o Nacional. Eles estiveram um pouco longe de voltar a campo na partida pela Libertadores. Ele disse que não cogitou a possibilidade de levar os jogadores para o Uruguai. Mas, de fato, eles vão esperar mais um pouco ainda nas suas recuperações para poderem estar à disposição do técnico Roger Machado, tanto o Borré quanto o Carboneiro. Quem apareceu no gramado do CT dos titulares foram Vitão e Ricardo Matias. Ricardo Matias, a estrela do jogo contra o Nacional lá em Montevidéu, cumprimentou o Roger, o Vitão foi lá, cumprimentou todo mundo, o D'Alessandro, mas eles só apareceram no gramado mesmo, tá? Não fizeram nenhuma atividade, só foram ali assistir aos treinos dos reservas. Um dos destaques dessa atividade foi a presença do atacante Vitinho. Ele que teve uma fratura na mão esquerda, está treinando, como você viu na imagem, com uma proteção, fez um trabalho de finalização. E de acordo com o Inter, este não foi o primeiro treino do Vitinho, tá? Ele tem participado de outras atividades específicas no CT Parque Gigante, mas ele não está à disposição para jogar neste final de semana. Por quê? Porque ainda existe um risco muito grande em relação à fratura que ele teve na mão. Ele faz esse tipo de trabalho de finalização onde não há contato, onde não há embate físico. Mas, por exemplo, o Bobinho, que tem contato físico, o Vitinho ficou de fora. Outras atividades táticas onde há contato físico, o Vitinho fica de fora, porque o seu dedo, a sua mão, não está cicatrizada ainda e, portanto, é muito arriscado colocá-lo em uma atividade como essa, em uma partida principalmente, seria muito arriscado, por isso o Vitinho não está trabalhando integralmente no CT Parque Gigante, mas faz algumas atividades como essa de finalização. Na tarde desta sexta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre o jogador que mais evoluiu no elenco colorado nesses últimos meses. E eu falo de Bryan Aguirre, jogador que encanta no bastidor pela voluntariedade que ele tem, pela resiliência que ele teve, tendo começado a temporada sob muitas críticas e agora se tornando um jogador muito importante. E um ajuste tático feito pelo Roger que potencializa o futebol do Bryan Aguirre. Eu falei sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa sexta-feira. É só conferir aqui no canal, tá? Mas Aguirre deverá ser titular junto com o restante do time do Inter contra o Mirassol. O Inter deve ter um time muito parecido com aquele que venceu o Nacional do Uruguai.
uma ou outra preservação. Eu não acredito, porque o Inter deve preservar jogadores pela Copa do Brasil contra o Maracanã, e este jogo contra o Mirassol é a chance do Inter ter um respiro na tabela do Campeonato Brasileiro depois de tanto tempo onde não consegue vencer, tá? O Inter vem de algumas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, perdeu pro Botafogo, perdeu pro Corinthians, e já não vence há algum tempo. Informação importante, 2 jogadores do Inter foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-20. E eu falo de Gustavo Prado e Gabriel Carvalho. Os 2 foram chamados pelo técnico Ramon Menezes para uma sequência de 3 amistosos contra Egito, Arábia Saudita e Coreia do Sul na preparação para a Copa do Mundo Sub-20, que acontece neste ano de 2025. Detalhe, eles estão na lista e na briga por uma Copa do Mundo Sub-20, o que valoriza muito o passe de jogador, tá? Então o Inter também tá de olho nessas convocações. Existe meta do Gabriel Carvalho, que mesmo já vendido pro Al-Qadisiyah, se ele vai para a Copa do Mundo Sub-20, o Inter recebe mais algum valor, seria muito interessante isso pro Internacional. Então há a convocação desses 2 jogadores, do Gustavo Prado e também do Gabriel Carvalho, tá? Avançando, vamos falar sobre a vitória do Inter contra o Nacional, porque o Inter publicou os bastidores dessa vitória e algumas situações muito interessantes da gente observar, tá? A primeira delas, o vestiário absolutamente às escuras. Lá em Montevidéu houve uma queda de energia elétrica no estádio Gran Parque Central e nas redondezas do estádio. As cabines de imprensa, por exemplo, todo mundo teve problema porque estava sem luz. E os vestiários também estavam sem luz. Os refletores, eles foram ligados através de geradores. E os vestiários, eles estavam sem luz. O clima era um breu, através de velas, luzes de emergência, que os jogadores conseguiam enxergar alguma coisa. O clima completamente atípico no vestiário do Gran Parque Central. E chama a atenção o discurso de Roger Machado, antes do jogo e depois da partida, falando sobre a necessidade dos jogadores do Internacional jogarem pelo trabalho. Eu vou rodar os 2 vídeos, tá? Antes da vitória e depois da vitória, como estava o vestiário colorado pelo técnico Roger Machado. É por vocês, é pelo clube, é pela família e é também pelo trabalho. Eu sei quanto vocês gostam desse trabalho que está sendo feito. Pra gente conseguir firme, seguir, a gente precisa desse resultado. Confiança pra jogar, porra. Certeza absoluta, né, que como falei aqui quando a gente estava indo para campo, hoje vocês jogaram pelo grupo de vocês jogaram pelo clube, vocês jogaram pelo trabalho, tá? Eu sei disso, tá? Muito obrigado e parabéns pela grande vitória. Aqui um sentimento, tá, de que o Roger também entendia isso, de que o trabalho, de certa forma, estava sob risco pela avaliação externa. E que a vitória contra o Nacional, e ele colocou isso para os jogadores, era para os jogadores também salvarem o trabalho da análise externa. E isso aconteceu com uma vitória importante, que o Inter consegue dar um passo importante para a classificação na próxima fase da Libertadores da América. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? KTO.bet.br, a nossa casa de apostas. Eu vou passar aqui odds deste sábado, tá? Campeonato Brasileiro, já com odds neste sábado. Ceará e Sport, odd do Ceará 1.93, empate 3.2, Sport 4.25. Vasco e Fortaleza, odd do Vasco 2.32, empate 3.1, Fortaleza 3.25. São Paulo e Grêmio, odd do São Paulo 1.83, empate 3.3, Grêmio 4.7. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!